é que esse dado que você falou é a percepção que você tem. Exato. É um dado de percepção. Como eu tenho outra percepção, porque eu conheço mais por dentro do que você, pela profissão Claro. que eu, né? Por ser cientista político, por ter participado da vida pública. Ter concorrido a presidente, tá é ligado? mais. É mais. Tem muita gente séria. Quem são as pessoas sérias? Em geral, você identifica. O cara estuda o tema que ele está tratando, ele fala com conhecimento de causa, ele tem uma assessoria real, não fictícia, não tem um cabide de emprego no gabinete dele. Nem faz amigo, vem aqui, virei político, chega aí. Não é um chega aí. Vamos fazer uns memes. Ele vai escolher os técnicos de cada área que vão dar subsídio para ele atuar como um grande parlamentar. Ele vai apresentar projetos de lei coerentes, que fazem sentido. Você identifica. Se você chamar um jornalista e botar os 513 nomes de deputado federal, chama 10 jornalistas, um de cada estado, e fala assim, me diz quem é sério e quem não é. Os caras vão te dizer na hora e com risco mínimo de divergência, independentemente do partido pro qual ele torce. Risco mínimo de divergência. Eu vou falar, esse cara é do PT, mas é sério. Esse cara é tucano, mas é sério. Esse cara é bolsonarista, mas é sério. Ele vai dizer isso pra você. Porque todo mundo sabe quem é sério. Todo mundo sabe quem é sério. Isso daí eu já ouvi antes, porque se você chamar um jornalista da política, tem vários aí, nós temos aí vários jornalistas da política, chamar o cara aqui e falar, perguntar pra ele, com gravador, sem gravador. Sem gravador é melhor porque ele não vai ficar com vergonha de defender a honra de alguém. Porque tem isso no Brasil também. Você sabe que o cara é sério e tem vergonha de defender a honra dele. Então fala um adversário político sério. Eu falei, quando eu falei isso pro Mário Sérgio Conte na Globo News, ele me perguntou, defende um político então do PSDB que está sendo atacado na honra. Falou assim pra mim no ar. Boa. Ao vivo eu falei, o Alckmin está sendo atacado e ele não, o que o cara está dizendo que ele fez, ele não fez. Tô dizendo pra você porque eu conheço a história e isso não aconteceu, o que o cara falou. Eu falei, eu não vou ganhar voto, eu não vou aqui, ele tá disputando a presidência comigo. Sim. Eu podia falar, não sei. Mas você sabia que ele também não tinha chance de ganhar também? Foda-se. Não, no começo da eleição, não sabia quem ia crescer, quem não ia. Aliás, eu achava que ele fosse pro segundo turno, se não fosse a facada. Ele que tinha reunido... mas não foi a facada, viu? Não foi? Não foi. Eu acho que o sentimento que eu tenho teve o lance. Claro, ajudou, né? Você vira um martir, né? Vira um mito, de verdade, né? Mas ajudou. Mas eu acho que ele ia pro segundo de qualquer jeito e eu acho que ele ia ganhar de qualquer jeito, na minha visão. Pode ser. Tem muita gente que acha isso. Sabe por quê? Ó, desculpa voltar, mas entra naquela coisa do PT, tá ligado? Eu sei que você é do PT e o PT tem uma história legal do começo do PT e tal, mas eles cometeram muitos erros. E o povo viu isso, não tem como negar. Né? Deixa eu te falar, tem muita coisa. É óbvio que você pode estar vendo isso, mas vamos fazer uma conta aqui. Hoje, qual é a melhor bancada na Câmara hoje? Menor? A melhor? Melhor? Aí é relativo, né? Certamente é do PT uma candidata a ser considerada a melhor bancada na Câmara. Quais são os melhores governadores hoje do Brasil? Certamente um do PT é candidato a ser considerado o melhor governador do Brasil. Todos bem avaliados. Isso é relativo pra caralho. Todos bem avaliados pela população. Depois desse tranco todo que o PT população viveu. É diferente, na minha opinião. Depois desse tranco todo que o PT sofreu, você pega um Camilo Santana no Ceará, um Rui Costa na Bahia, uma Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, um Wellington Dias, né? Para não falar de Tarso Genro no Rio Grande do Sul, de Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, do Jacques Wagner na Bahia. Cara, estamos falando de personalidades que fizeram um grande trabalho. Não vou falar de mim aqui em São Paulo. Pega a Erundina, foi uma boa prefeita. Pega a Marta, foi uma boa prefeita de São Paulo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que a gente está um pouco prisioneiro desse momento difícil que o Brasil viveu, que foi essa quadra 2014 e 2016. Porque vamos lembrar que a Dilma foi reeleita. Mas quase, né? Foi. É quase. Não foi tipo, foi super reeleita. Foi quase, porque o Brasil estava numa baita crise. A economia já estava patinando, o preço dos produtos que o Brasil exporta tinham caído dramaticamente. E isso é algo importante, porque esse é um dos pontos dos críticos do PT mais importantes, na minha visão, como Gordinho ter tudo, novamente. Eles falam,
estava vangloriando o Lula, falando que, porra, na época do Lula não teve mais gente saindo da pobreza que na época do Lula. É verdade. Fato. Porém, o país, na época do Lula também, esteve num momento de exportação de commodities ímpar na história da humanidade. É mentira falar isso ou não é? Nós já tivemos outros momentos da história onde teve boom de commodities. Não foi o primeiro boom de commodities Claro, que imagina, mas aconteceu. aquele boom foi um boom quando estava o mundo entrando no globalização meio forte, quando a China estava precisando muito de Não, muitos mas recursos. o Lula dos 8 anos pegou 2 de bonança. 2. Porque, ó, 2003, 2004 foram momentos difíceis pro Lula. Não foi em 2008 que começou a cair o preço das commodities? Não. Não? Quando que ele começou a cair? Não, a crise, veja bem, a crise financeira veio em 2008, que abalou o mundo inteiro. Sim. Então, o Lula pegou, se você falar assim, qual foi a fase boa do governo Lula do ponto de vista externo e interno? Porque se internamente não está bem, não adianta externamente estar bem. É uma combinação. A gente pegou os 3 melhores anos, foi 2005, 2006, 2007. Esses foram os anos em que tudo estava dando certo. Internamente, o Lula tinha conseguido ajustar as contas, externamente, o Lula estava num bom momento. Mas vocês têm a noção que isso foi um cenário político vantajoso na época? Claro, Ah, tá. Tudo bem, beleza. claro que foi. Mas não explica o sucesso do Lula. Ah, explica que ele tinha um combustível, pelo menos. Tinha combustível, mas soube usar. Você pode pegar combustível e ir pro lado errado. Alguns né? lados foram errados, na minha opinião. Sim, tipo, porque a gente não Monark, tem um Brasil com uma mas indústria muito forte. Todo governo vai cometer erro. Só aí você não tenha dúvida disso. Assim como todo presidente de uma empresa comete erros. Agora, você julga o cara pelo resultado final. Você fala assim, bom, o cara botou a empresa, o cara é CEO de uma empresa, foi de 10 para 20, ele foi bem sucedido. Aí ele errou. Podia ter ido a 30? Podia ter ido a 30, mas o cara acertou mais que errou. O Lula acertou mais que errou. Agora, ninguém pode dizer assim, pô, fui impecável no meu governo. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Sabe Quem uma coisa quiser. que eu senti do Lula e sinto do Bolsonaro também? Eles não foram até o fim na parada, entendeu? Tipo, não peitaram de verdade o sistema. No final das contas, no meio do caminho, eles perceberam que não dava. É que esse não sisteminha dava. aí, eu vou te falar, viu? Esse sisteminha, ele é É pesado. pesado. O cara tá defendendo o Bolsonaro. Tá defendendo todo mundo que tenta mudar alguma coisa no país. Eu tô dizendo que a parada não é fácil. Não é fácil mudar. Não é fácil. A gente às vezes deposita toda a esperança numa pessoa, esquece, por exemplo, de eleger bem o deputado. Pô, brasileiro é especialista em não ligar para deputado, cara. É. Ah, bota o cara lá, conheço ele. Não é assim, cara. Tem que prestar atenção em quem você tá votando, porque o centrão só existe porque alguém votou. Sim. O deputado corrupto só existe porque alguém botou ele lá. Mas num país onde Então, a miséria eu acho que- impera, é fácil comprar voto. né? Eu acho que a gente ainda não se deu conta da importância de eleger deputados e senadores coerentes com o que você quer para o país. E aí você deixa o presidente muitas vezes refém de uma base parlamentar que ele é obrigado a construir Porque é uma para se democracia. manter no poder. E aí como é que faz? Isso vale para qualquer presidente. Isso não é defesa de Lula ou Bolsonaro. Será que não tem que Todo ter um presidente- cara que tá disposto a morrer? Não no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado mesmo. Chega lá e fala, porra, eu quero isso e eu não cedo. Mas aí o sistema vai destruir esse cara. Que é o argumento, que o sistema é pesado. Você sabe que a Dilma é um pouco isso que você está falando, né? Será? Ela é um pouco isso. Eu sinto que ela, os ela era um presidentes... pouco maleável na política nessa direção que você está falando. Não cedo, não cedo, não cedo. Tá, mas se Complicou. não cede, mas ao mesmo tempo é um ótimo gestor, um cara genial, uma mina genial. Bom, mas aí você pode não, aí você pode peitar, né? Pra peitar você tem que ter essa culhão. loteria aí que você está querendo é difícil. Pô, se você é presidente, né? Eu Ó, sei, cara. Eu mas sei não- que os presidentes... Eu imagino, né, que um vice-presidente que acaba assumindo o poder, ele tende, na minha opinião, a fazer mais coisas assim, tipo o Itamar Franco, tipo o Temer, que é coisas impopulares, porque foda-se, eu não vou tentar não vou tentar a eleição mesmo, né? Até porque
tradicionalmente esses caras gostam mesmo é da vice-presidência, de ficar por ali, tá ligado? Ficar no centrão ali e tal. E o problema, eu nem acho que o centrão, ser o centrão, seja um problema muito grave. O problema é um centrão corrupto. É um centrão... Ilegal, né? Um centrão máfia. Centrão filha da puta, entendeu? Se for só um centrão empresários que querem pra eles egoístamente, ok, natural da sociedade, da humanidade. As pessoas humanas são egoístas. Mas o cara, quando ele subverte a lei no egoísmo dele, é um problema. Entendeu? Se a gente tiver um centrão que é um centrão tipo, eu tô aqui pelos meus interesses empresariais aqui, ok, regra do jogo. Mas não é isso que acontece, né? Acontece um centrão que compra o político, né? Que subverte a política, que agrega a política como se fosse um braço da empresa dele. É que o político, assim, na minha cabeça, o político que é o ideal que a gente teria, né, para uma sociedade, é o cara que... Cara, entre ele e o que é certo, é o que é certo. Vou perder o mandato. Foda-se. Paciência. É isso, mas nunca aconteceu na história pra mim é o ideal da... também. É nesse político que eu acreditaria. Mas aí você vai contar. Aí talvez você chegue nos 5%. Aí, porque uma coisa, você fala, esse cara é desonesto. Não. Mas o cara que fala, não, eu vou morrer pelas minhas convicções. Não brinco mais, perco o mandato, mas não faço isso. Perco o mandato, vou pra casa. Eu acho que é isso que a gente precisa. Esse cara que fala, vou pra casa, mas não topa essa brincadeira, é pouca gente. Que é os caras que realmente acreditam no que eles pensam. Aí é o cara, assim... que não tem preço. É o cara, mais do que isso, na verdade, é o cara que não vê a política como meio de vida. Entendeu? Se você não vê a política como meio de vida... Como um trabalho, como emprego, meio de vida. Eu não vivo da política. Eu não faço dela meu meio de vida. Esse cara fala, vou para casa e não faço isso. E é o mais bonito que tem. Né? Na minha opinião, é o... É o que importa. É quando você chegou num patamar que você fala, cara, não.